meu lado Moisés Borges. Moisés, você que está engajado nesse trabalho de combate à barragem, mineração, etc. O que é que está acontecendo aqui em nossa região? Qual é o quadro que nós, hoje, aqui, nos deparamos? Bom, o caso da mineração aqui no norte de Minas mostra mais um pouco do avanço do grande capital sobre o estado de Minas Gerais. Então as mineradoras são as grandes causadoras, né, de danos ambientais, danos sociais, né, as grandes consumidoras de energia, fizeram um processo de exploração todo já na região metropolitana, onde praticamente está exaurido o quadrilátero ferrífero, e agora vem para essa nova fronteira minerária aqui no norte de Minas. E vamos falar dessa que está exaurida. Como é que está os efeitos disso, dessa questão toda lá? Terminou de extrair, como é que essas regiões ficaram depois dessa extração? Os relatos que nós temos e algumas comunidades que nós acompanhamos o processo do minerário, até hoje sofrem, inclusive, principalmente com a falta de água, né? E além disso, a pouca água que sobra, ela está contaminada. Então, porque o processo minerário não é simplesmente a retirada do minério, mas tem todo o processo de beneficiamento desse minério. Então, desde pegar o minério, lavar o minério, tem as pilhas de estéreo, as barragens de rejeito, isso não se mexe nunca mais, isso não tem recuperação. A partir do momento que você inicia um processo minerário, não existe nenhum lugar do mundo que se recuperou uma jazida de mineração. E que fala, aqui está da mesma forma que era antes, porque você retirou todo o subsolo e a água secou, né? Então, o que nós estamos tendo. E a última região desse quadrilátero, que ainda está preservado, e que inclusive consegue alimentar com água a região metropolitana de Belo Horizonte, que é ali a Serra da Gandarela, a Vale já pretende explorar. Que é uma exploração, uma continuidade de outras mineradoras que ela tem ali, que seria a Mina Polo. Então, outras entidades ali se organizaram, já estão com uma proposta de criação do parque para preservar esse resquício de água que sobrou na região metropolitana de Belo Horizonte. Essas empresas estão querendo explorar aqui na região. Quais são elas? As principais que nós estamos tendo contato aqui é a SAM, que na verdade está ligada que é Sul América Metais, mas está ligado na verdade ao Grupo Votorantim. A outra é a MIBA, Minas Bahia Mineração, que já está vendida ao Cazaquistão. Então mostra também que essa questão do minério não vai ficar nada aqui só vai ficar as crateras, a riqueza toda vai para fora. A Votorantim também já vendeu sua mina, sua jazida ali no Vale das Cancelas, para a China, com a empresa chinesa. Então o processo delas vai até o licenciamento ambiental. Finalizado, a China assume. Então já está vendida. Esse é o contrato entre eles. Além disso, tem a Vale, que em Rio Pardo de Minas também pretende fazer um processo de exploração. E existem empresas também canadenses que vão fazer exploração de ouro em Riacho dos Machados. Existe, você que já está acompanhando aí, existe realmente vantagem? O povo ganha dinheiro com isso, adquire um enriquecimento da região enquanto a mineradora está aqui, ou é só um mito? E se é mito, explica de onde vem isso. Existe na verdade, são o que a gente sempre tem defendido. Existem dois modelos de desenvolvimento em questão para o norte de Minas. Eu acho que a gente já sofreu bastante com a questão dos eucaliptos e barragens aqui, e a gente já percebemos o quanto que esse dito desenvolvimento e progresso, que vem de cima para baixo, ou seja, criado por empresas, criados pelos governantes, não gera o verdadeiro desenvolvimento para a região. Desde que os eucaliptos chegaram no norte de Minas, o que aconteceu foi desapropriação forçada, grilagem de terra e outros processos de secagem das águas do pessoal do norte de Minas. Então o que nós temos nessa perspectiva da mineração e outras regiões que tiveram, que na nossa avaliação o desenvolvimento que vai vir vai ser para manter esse padrão de consumo e esse desenvolvimento para grandes empresas, para as transnacionais. Então essas empresas vão simplesmente exportar toda a riqueza e deixar o prejuízo. O debate que se faz é principalmente sobre os royalties e os empregos. Esse é o grande cartão de visita que as empresas apresentam para a prefeitura e os municípios. O que nós temos visto que a grande parcela, aliás, antes até, no Brasil, em torno de simplesmente, do Brasil como um todo, a mineração emprega em torno de pouquíssima gente. Então ela não chega a empregar nem a 10% de toda a força de trabalho que está no Brasil. No Brasil. Então isso já mostra que esse discurso que a mineração traz emprego é falso. Além disso, quando eles apresentam os cronogramas deles de trabalho, eles deixam muito claro que quando eles vão contratar o pessoal é simplesmente por processo mais complicado, que é o desmatamento das áreas e as explosões das minas. Depois está todo mundo demitido.
Então, aqueles que ficam ali trabalhando na obra, mantendo a obra, é uma parcela muito pequena. Eles vão chamar engenheiros, pessoas profissionais de outras regiões. E a mão de obra aqui mesmo, que deveria ser contratada, vão ser todos demitidos. E já não vai ter a terra para voltar, porque a terra foi explorada pelo minério. E essa conversa de o comércio crescer com isso, de ter injeção de dinheiro, dessa coisa da economia da região acontecer, girar e virar uma potência e etc. Como é que é isso? Até onde é verdade, até onde é mentira? Pois é, aí vem junto com esse segundo ponto que eu falava sobre os royalties, né? Então o royalty ele é o quê? É um pagamento sobre a exploração mineral, que eles têm que repassar aquilo à prefeitura, estado e à União. No entanto, por exemplo, a Vale do Rio Doce já deve mais de 30 bilhões de reais ao Estado porque não paga seus royalties, que é uma obrigação, isso é lei, e ela não paga. Então várias empresas, inclusive, não pagam seus royalties, que deveria ser uma obrigação para minimamente melhorar aquele impacto que ela gerou. Além disso, né, e é a questão do comércio, toda essa questão da própria saúde pública do município, nenhum município é capaz de suportar a pressão que vem desses trabalhadores. São pessoas de fora, que não estão na cultura envolvida aqui. Então, hospitais, escolas, tudo isso sofre uma explosão demográfica, que não suporta a quantidade de gente que chega. Então, não tem segurança. A mão de obra vem de fora. Vem de fora. Existe, inclusive, por exemplo, no caso de barragens, existe mão de obra barrageira que a gente fala. São pessoas que onde a barragem vai, eles vão atrás. É isso que eu estou falando. Então, a mão de obra aqui que vai ser contratada de imediato é simplesmente por processo mais perigoso, que é o desmatamento das explosões, depois todos são demitidos. Então, e o pior que é isso, eles já não têm mais a terra para voltar para trabalhar. Então não há geração de renda local. Não, isso é um outro mito. Então o comércio, no princípio, ele até recebe um certo recurso. No início da mineração, porque é onde que o pessoal está trabalhando durante 6 meses a 1 ano na mina, que tem as explosões, todo esse processo. Depois todos estão demitidos e fica a criminalidade. Aí inverte o processo, porque não há mais geração de renda, né? Não tem mais para onde produzir isso. Então esse é um fator complicado. Além disso, as empresas, por exemplo, elas têm, quando elas chegam, elas deveriam também contratar empresas locais. Esse é alguns acordos que os prefeitos fazem com essas empresas. Bom, se vocês vão vir, então contrate nossas empresas para gerar minimamente uma renda. E isso, inclusive, tem uma lei que beneficia isso, que propõe isso. No entanto, o que essas empresas fazem é que quando elas chegam, elas abrem as próprias empresas. Então, se tem que alugar uma caminhonete para fazer os trabalhos, né, caminhar pela mina, eles abrem uma locadora no nome da própria empresa. Não no nome, né? Arrumam um laranja, criam uma empresa, só que agora eles não precisam mais de contratar a empresa local. O restaurante, já aconteceu isso no Vale das Cancelas. E é legal, né? Então usa a brecha legal, igual os políticos sem vergonha que eu venho denunciando há um bom tempo, usa as brechas legais e faz o que quiser. Exatamente. Então no Vale das Cancelas já tem um bom exemplo desse. O pessoal abriu um restaurante, alguns trabalhadores da FAN chegaram, né? Para começar os processos de estudo de impacto ambiental e começaram então a alimentar naquele restaurante. Fizeram essa proposta, abre um restaurante, você sempre vai ter gente que vai vir aqui alimentar com você, você vai ganhar dinheiro, etc. Durou 1 mês esse processo. Logo depois, o que a SAM fez? Ela contratou a empresa terceirizada que começou a oferecer o almoço. Que provavelmente a empresa terceirizada é já ligada ao Grupo Votorantim. Então aqueles restaurantes pequenos que alimentavam os funcionários da SAM já não alimentam mais, estão fechando as portas. Então a empresa ela cria diversas situações, né, para que ela cada vez ganhe mais dinheiro. Esse é o sistema energético, esse é o modelo energético criado por essas empresas. Então, por exemplo, quando uma Vale do Rio Doce chega para minerar, ela não vem simplesmente para minerar, mas ela constrói a própria barragem, porque ela é a grande consumidora de energia. Então a Vale, que paga aí somente 5 centavos no quilowatt-hora de energia, enquanto nós, população brasileira, na nossa residência, pagamos 60 centavos no mesmo quilowatt-hora de energia, ela paga mais barato e consome mais. É uma das maiores consumidoras de energia elétrica do Brasil, é a Vale do Rio Doce. E paga mais barato na conta de energia. Esses são os contratos que são feitos. Então ela mesma constrói a barragem, ela mesma planta o eucalipto para alimentar os fornos minerários dela e siderúrgicos, e ela mesma faz a exploração mineral. Ou seja, a ganância dessas empresas, quando chegam na região, provoca esse desenvolvimento voltado para elas, para que as transnacionais lucrem e deixem a desigualdade. Nós defendemos o contrário, acreditamos que o desenvolvimento ele tem que ser local, a partir das comunidades e dos municípios que aqui estão. Dinheiro para isso existe para fazer investimento. Organização do povo é só começar a iniciar que o povo se organiza. Então, o que está em jogo para o norte de Minas
é de fato assumir o modelo de desenvolvimento que nós queremos aqui para a região. Ou um modelo que vai vir explorar tudo, levar as riquezas para fora, ou um modelo que de fato vai beneficiar a pequena agricultura, organizar os pequenos municípios, para que tenha de fato o desenvolvimento das populações que residem aqui e que botam esse país para funcionar. E essas informações que você nos trouxe aqui, as pessoas podem conseguir como? Porque eu sou um fã da razão. Eu acho que a pessoa tem que estudar e procurar saber. Então, onde é que ela acha essas coisas? Por exemplo, territórios onde foi explorado e foi um desastre, ou territórios onde foi explorado e foi um sucesso. Ou seja, onde vai a realidade de cada padrão desse? Onde é que a gente pode encontrar mais informações? Então, nós temos algumas entidades sérias, de fato, né, que buscam essa verdade, que buscam aí, orientação das questões dos impactos reais de uma mineração ou do modelo energético como um todo, hidrelétricas, barragens, eucaliptos. São poucas as entidades, de fato, parceiras e que são que estão do lado da verdade. Mas existem algumas aí que são bem interessantes. Aí, né, o pessoal que tiver acesso à internet facilita. Então nós temos o próprio site do movimento, que é o www.mabnacional.org.br, que é o Movimento das Atingidas por Barragem. Então essas informações, das tarifas, tudo isso baseado, né? Todas as fontes são do próprio governo federal. Então não é algo criado, mas está lá, as fontes, tudo certinho. Temos o site então dos companheiros lá do Pará, que fazem uma luta bem interessante sobre essa questão da mineração, que é a Justiça nos Trilhos. Então, se não me engano, o site, só procurar alguma coisa de Justiça nos Trilhos que vai encontrar o site. Tem os companheiros da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. Então, também tem o site deles, que é cpt.org.br, se eu não me engano. Então, assim, a partir desses sites, outros links aparecem também, que é possível fazer esse contato, né? Então, e nós também do movimento estamos à disposição para continuar as conversas, no que for preciso, para trazer mais essas informações, né? Agradecemos aí a vinda aqui de vocês, né, para inclusive abrindo esse espaço, essa porta de debate, que a imprensa ela é muito fechada, ela é velada para esse tipo de debate, né, e normalmente ela segue ao lado, principalmente dos governantes ou de empresas que já fazem um processo de cooptação sobre a imprensa. Então, parabenizamos aí o portal que está aí do lado aí da população para tentar buscar essas notícias. E estamos à disposição para qualquer outra informação, qualquer tipo, a estar do lado aí e puxar essa luta, organizando o povo, colocando o povo em luta para garantir os seus direitos. Inclusive, essa questão da imprensa e tudo, o pessoal até vai fazer gracinha, porque eu estou com barba, cabelo não é esse no visual habitual, vai falar que eu sou companheiro seu, mas na verdade a gente é antipolítico, especialmente corrupto. Quem acompanha nosso trabalho sabe que a gente combate mesmo. Isso não isenta o PT. Nós sabemos que o PT e os sociais, socialistas, etc., andam muito com vocês, são companheiros de boa parte. Só que nós acreditamos no trabalho isento de politicagem. Nós acreditamos nisso aqui. O grupo veio, expôs o seu ponto de vista, expôs o que pensa e o que tem certeza de algumas coisas. Cabe às empresas mineradoras, se tiver contra-argumento, expor. Ou não, a gente vai continuar divulgando a um único material que está em nossas mãos. Porque o que interessa aqui é esclarecer a mente das pessoas. É igual eu estava falando aqui mais cedo, acontece também, falou da pastoral. Infelizmente, o pessoal hoje que é atingido é um pessoal carente e carente de conhecimento. Então a gente vê aí bons líderes religiosos que realmente cuidam do povo, mas também vê líderes religiosos abusando da simplicidade do povo. Então nosso trabalho inclui realmente estar aí no Tudo Super, combatendo a ignorância e a corrupção. Esse é nosso papel e nós sempre vamos estar abertos para debates, para conhecimento e realmente ver o que é melhor para a região, o que é melhor especialmente para pessoas. Tudo Super e você construindo um mundo melhor.